Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo do canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre o C6 Bank. Você é correntista ou tem algum tipo de investimento nessa instituição que tem uma conta digital 100% gratuita e até então tem oferecido alguns investimentos bem atrativos aí no mercado financeiro? Pois é, o Banco C6 ele tem reportado prejuízo atrás de prejuízo, inclusive um dos seus acionistas, o banco americano JP Morgan, acaba de fazer um aporte milionário na instituição para poder cobrir os seus prejuízos e o vídeo de hoje então vai ser exclusivo, fazendo uma análise completa sobre o C6 Bank, se é um banco que realmente está aí correndo algum risco de quebra, de falência, e o que você deve fazer. Será que vale a pena permanecer investindo na instituição? Ou se de fato é prudente você evitar fazer algum tipo de aporte, continuar a ter relacionamento com o C6 Bank? Mas antes de partir para essa análise, queria lembrar você, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal se esse conteúdo for relevante para você e não deixe de dar o like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Dito isso, pessoal, vamos relembrar um conceito que eu insisto em trazer aqui para vocês e que é de fundamental compreensão para que você invista em renda fixa de forma correta, de forma efetiva e que vai então de fato multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo sem que você corra riscos desnecessários. Quer lembrar que quando você investe em renda fixa, o que você está fazendo? Você está emprestando o seu dinheiro para aquele banco emissor de CDBs, LCs, LCAs e em retorno aquela instituição ela faz o quê? Ela vai te pagar uma taxa de juros. E nesse cenário, você como investidor diligente, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que preocupar com a saúde da instituição financeira, que é exatamente o que a gente vai analisar aqui hoje no C6 Bank. E segundo, você tem que ver se a taxa de rentabilidade que aquela instituição está te pagando vai compensar o risco que você vai correr ao investir naquela instituição financeira. É claro, né, que dentro da renda fixa a gente tem mecanismos de proteção do investidor, ainda que uma instituição quebre, você conta com um fundo garantidor de créditos. Eu já falei sobre o fundo garantidor de créditos nesse vídeo que vai ficar aqui em cima dos destaques, mas você não precisa correr um risco desnecessário se afinal de contas é uma instituição arriscada que não está te pagando um retorno que justifique isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quais são esses números de C6 Bank, desvendar então esses rumores que estão circulando aí no mercado de que o banco está mal das pernas, que ele só está registrando prejuízo e ver se de fato os ativos que ele oferece compensam o risco que você vai topar correr. Inclusive queria fazer um convite muito importante, agora nos dias 4 e 5 de outubro eu vou fazer um evento exclusivo sobre renda fixa para que você então aprenda a blindar a sua carteira de investimento dos riscos e ciladas que a gente tem no mercado financeiro. O evento se chama Carteira Blindada e se você quiser se inscrever gratuitamente para receber os materiais didáticos e os links da aula que eu vou fazer aqui no YouTube, se inscreva pela lista de espera que vai ficar aqui embaixo na descrição. E no final desse vídeo eu vou dar mais detalhes sobre esse evento. E dado esse recado, pessoal, então vamos lá no Banco Data, né? Eu já falei sobre o Banco Data algumas vezes aqui no canal, vou deixar um vídeo sobre ele aqui nos destaques. E o Banco Data é um dos principais sites que a gente tem no mercado com informações transparentes e gratuitas para você analisar a saúde financeira da instituição que você está investindo, para você não investir em um banco super arriscado que está com uma péssima saúde financeira em troca de uma rentabilidade mexeruca. Tô aqui então já no site do Banco Data, já abri aqui dentro dos detalhes da instituição do C6 Bank, que é um banco com sede em São Paulo, né? Foi relativamente aí criado em pouco tempo, é um banco jovem, foi criado aqui em 2018, olha, conforme vocês podem ver na data de abertura da instituição, e existem dois índices extremamente importantes que sempre que você for investir em CDB, LCI ou LCA de uma instituição, você precisa analisar, que são os índices de imobilização e Basileia e, além disso, o repertório de lucros ou prejuízos que uma instituição ela registra. Se a gente for olhar aqui pelo histórico de lucro líquido do Banco C6, a gente já leva um baita susto. Dá só uma olhadinha nisso. Desde 2019 até 2022, o banco reporta prejuízos de forma consistente. E não é pouco prejuízo não, galera. Olha aqui, 2019 foram quase 190 milhões de prejuízo. Em 2021 chegou a 761 milhões e o resultado parcial, que aqui no Banco Data não tem nem o resultado atualizado de 2022, a gente chega a um prejuízo de 862 milhões de reais. Ou seja, é um banco que não está conseguindo rentabilizar a sua base de clientes. E isso começa a acender um alerta vermelho na nossa cabeça, porque banco bom não dá prejuízo e banco que dá prejuízos de forma seguida, ele pode algum dia, né, vir a quebrar. Não acho que é o que vai acontecer agora com o C6 Bank, inclusive a gente tem que ser muito responsável na análise de instituições financeiras, né, porque elas dependem justamente da credibilidade para conseguir se manter no mercado. Então não acho que, na minha visão, é momento de alarme com relação à situação do C6 Bank. Inclusive eles têm um sócio que é um dos maiores bancos norte-americanos, que é o JP Morgan, que acabou inclusive de injetar dinheiro na instituição, mas isso aqui já serve de um alerta, de uma luz vermelha, para que a gente acompanhe esse banco de perto, caso, né, você ainda
continue querendo ser cliente e continue querendo investir nos ativos da instituição, que daqui a pouquinho eu vou mostrar quais são, e não são ativos ruins não, mas isso daqui é um grande ponto de atenção. E se a gente for olhar os dois índices que eu disse para vocês, que são de fundamental importância na hora da gente pesquisar sobre a saúde financeira de uma instituição, a gente vai ver aqui que o índice de Basileia do Banco C6, ele está em 17,3%. O mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%, e eles estão com índice de mobilização de 5,3%, sendo que o máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. E o que significa isso, né? Índice de Basileia, índice de mobilização, o que tem por detrás desses indicadores, o que eles falam sobre uma instituição financeira? Se você deslizar aqui para baixo, o próprio Banco Data, ele explica, né, o que é o índice de Basileia e mobilização. O índice de Basileia, ele mede a relação entre o capital próprio que de fato o banco tem e aquele que ele empresta para terceiros. Isso porque, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, que quando um banco ele opera, quando ele empresta dinheiro para terceiros, ele não faz isso com dinheiro próprio, né? O banco, ele capta recursos, ele capta dinheiro de nós, investidores, por meio de CDBs, LCIs, LCAs, e é esse dinheiro nosso que está lá depositado na instituição, que ele então repassa a terceiros, né? Que são as pessoas que estão pegando empréstimos e financiamentos. E o banco, ele só é obrigado a ter uma pequena quantidade de dinheiro a título de capital próprio, que é exatamente o Basileia, né? O que Basileia mede, esse capital próprio do banco. E aí, quando a gente tem um Basileia como esse aqui, de 17,3, isso quer dizer que a cada R$100 que é emprestado pelo Banco C6, apenas R$17,30 são de fato capital próprio, sendo o restante dinheiro que ele captou de outros investidores, né? Por meio desses investimentos que eu mostrei para vocês, CDBs, LCIs e LCAs, e aí então ele vai repassar isso adiante. E todo banco, pessoal, funciona dessa mesma forma, que é o que a gente fala de alavancagem, né? O banco, ele não empresta para terceiros um dinheiro que é dele, ele empresta para terceiros um dinheiro que é dos seus correntistas. E é justamente por isso que você tem que sempre tomar cuidado onde você está investindo, né? Porque os bancos, eles são estruturas, né? E apesar de operarem dessa forma no mundo inteiro, são estruturas, digamos, relativamente frágeis. E ao menor sinal, a menor crise de confiabilidade, toda essa estrutura extremamente alavancada, ela pode ruir. E aí, no caso do C6 Bank, então, a gente tem um índice de Basileia acima de 11%, que é o tolerado pelo Banco Central, e um índice de mobilização abaixo de 50%. O índice máximo de imobilização tolerado, admitido, aceito pelo Banco Central, é de 50%. E no caso do C6 Bank, essa imobilização é de apenas 5,3%. Isso quer dizer, apenas 5,3% do capital do patrimônio do banco está imobilizado, né? E o banco não consegue converter isso facilmente em dinheiro ativo para honrar com as suas dívidas. Então, no caso do C6 Bank, um índice de mobilização bem baixo, quanto mais baixo, melhor. Então, tá tudo ok. Sendo que o que mais preocupa, então, é essa evolução do prejuízo registrado da instituição, que é o que, de fato, a gente tem que ficar de olho. Mas, por enquanto, não há motivo de alarde, não há motivo para pânico. Primeiro, porque quem é correntista e tem até R$250 mil investidos nas aplicações de renda fixa da instituição, como CDBs, LCIs, LCAs, está protegido pelo nosso fundo garantidor de crédito, e um dos maiores acionistas do Banco C6 é o banco americano, como eu disse para vocês, o JP Morgan, que agora, em agosto de 2023, aumentou a sua participação na instituição justamente para injetar dinheiro na companhia, que só tem relatado prejuízo atrás de prejuízo, e mantém em termos saudáveis os seus índices de mobilização em Basileia. Até porque, se uma instituição não consegue manter em níveis aceitáveis os índices de mobilização em Basileia, o Banco Central, ele pode fazer o quê? Decretar a liquidação extrajudicial dessa instituição, que é como se fosse a falência, né? E que aconteceu, inclusive, recentemente, no início do ano, a gente teve a liquidação extrajudicial de duas instituições decretadas pelo Banco Central, que foram a BRK e a Porto Crédito Financeira. Eu, inclusive, falei sobre esse acontecimento no início do ano, eu vou deixar aqui em cima nos cards esse vídeo, e por isso, então, é sempre importante, se você tem investimentos de renda fixa em uma instituição, é seu dever, como um investidor e uma pessoa que zela pelo seu patrimônio, você acompanhar a saúde financeira da instituição. E aqui no caso do C6 Bank, apesar dos preocupantes prejuízos relatados ano a ano, a gente conta aí com a solidez do JP Morgan, que vem injetando dinheiro na instituição e que é um dos maiores conglomerados norte-americanos. Então, por isso, não há motivo ainda de alarde, pode ficar tranquilo. Só na minha visão, não é prudente você investir para o longo prazo, investimentos sem liquidez, né, e com vencimento aí acima de 2 anos, numa instituição que, pelo menos agora,
agora não nos traz índices tão saudáveis com relação aí à geração de lucro. É um banco que não gera lucro, pelo contrário, traz enormes prejuízos. Por outro lado, se você está em busca, né, de boas instituições para investir, instituições sólidas, seguras, saudáveis, que têm bons índices de mobilização em Basileia e, além disso, geram lucros de forma consistente e crescente ao longo dos anos, porque um banco que gera lucro, ele tem uma chance muito menor de quebrar, né? Eu já fiz uma seleção sobre investimentos de renda fixa pré-fixados, que na minha visão, no momento como atual, são os melhores para você investir em renda fixa. Uma seleção que eu vou deixar aqui em cima nos cards e também ao final desse vídeo para você assistir e saber quais são as melhores opções que a gente tem hoje para investir em renda fixa de forma eficiente e com segurança. E basicamente, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Queria reiterar o convite para você participar gratuitamente agora nos dias 4 e 5 de outubro do evento Carteira Blindada, onde eu vou te ensinar a blindar a sua carteira de investimentos a qualquer acontecimento do mercado financeiro e mais, blindar a sua carteira contra a queda da Selic, para que ainda assim você continue tendo excelentes rentabilidades em renda fixa. Então, se você quiser aprender comigo, com a minha didática, com essas aulas 100% gratuitas, não deixe de se inscrever no evento pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você receber então o link exclusivo das aulas e os materiais didáticos. Espero ver vocês no evento e até o próximo vídeo.